Bom dia a todos. Vamos lá no nosso desafio de 10 minutos. E até como parte de uma série de demandas que a gente tem visto nas comunidades, e aqui hoje mesmo a gente tivemos 2 exemplos fortes de montagem de comunidade, e mesmo o aviso que o Roberto Agoni deu no início dos trabalhos de hoje, a respeito da NING, né, da comunidade que nós temos, da NOSGov, que é feita em NING. E algumas pessoas têm procurado a gente, querendo conversar, em virtude do anúncio da NING de que a NING é uma plataforma para se fazer comunidades, que até então era completamente gratuita e vai passar a ser cobrada a partir de julho, né? Essa é uma das questões. Todas as ferramentas que a gente fala aqui no nosso espaço é justamente ferramentas sociais que tenham um baixo custo ou que sejam gratuitas, preferencialmente gratuitas. A NING vai ter um baixo custo, ela vai ter um custo aproximado de $3 por mês para comunidades de até 150 pessoas. Acima disso, custará $30 por mês, que também não é nenhum absurdo, né? Você gastar $36 por ano ou $360 por ano, logicamente, contando que você tem uma comunidade desse porte, principalmente na área de governo. A nossa complicação é como é que eu faço para pagar isso? Né? Como é que eu faço isso para entrar dentro de uma assinatura de governo e tudo mais? Então, começa a ter algumas dificuldades com isso. O Sérgio Borg andou pesquisando, nós ainda não temos uma fórmula de fazer isso aí dentro de governo, então o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma ferramenta que cumpre essa substituição pela NING, ou cumpre também o mesmo papel que era, com algumas vantagens, né? Então, vamos lá para o que ela faz, né? Primeiro, ela atende a necessidade de formar uma comunidade. As comunidades elas têm basicamente três categorias, né? Tem uma comunidade de relacionamento, onde as pessoas podem trocar ideias de uma forma bastante informal, né? Tocar arquivos, tocar vídeos e tudo mais, e que tem essa coisa informal do relacionamento. Eu faço uma comunidade de aprendizado ou de comunidade de práticas. As comunidades de aprendizado, eu concentro determinado tema para que as pessoas, e determinados conteúdos, para que as pessoas que pertencem a essa comunidade acabem tendo uma autoinstrução capacitada por frequentar aquela comunidade. É mais do que dispor conteúdos online, né? Não é um repositório. Existem aqueles objetos de aprendizado, mas o relacionamento entre aqueles que estão aprendendo e aqueles que ensinam. A partir de um determinado momento, todo mundo ensina e todo mundo aprende, é lógico, né? Isso acontece em qualquer comunidade. E a comunidade de prática, que é quando eu tenho esse ensinamento já aplicado ao dia a dia, né? Eu tenho práticas profissionais, então como é que eu resolvo um problema de cadastramento de cidadão, né, de cadastro de cidadão na biblioteca, por que não pode ser parecido com isso numa outra unidade da educação, da cultura e assim por diante, né? A ferramenta que a gente pegou, então, ela tem um grau de dificuldade médio no sentido que ela pode ser um pouquinho mais trabalhosa na configuração, né? O orçamento é 0, mas também tem em modo pago, para quem quiser, tem uma assinatura premium. E para desenvolver, para instalar uma ferramenta dessa, se demora de 10 a 40 minutos, contando uma certa customização, né? A ferramenta por favor, ela exige apenas o cadastro de e-mail, né? Não tem nenhuma restrição, você usa ela com todas as funcionalidades, não tem limites de número de associados a essa comunidade, número de membros de comunidade, nem nada. E o que poderia ter, mas não tem? Primeiro, uma versão em português, ela está toda em inglês ainda, né? Nós tentamos pegar alguma outra ferramenta que já tivesse em português, não foi encontrado. Há uma parte de customização nessa ferramenta que é a Groups, mas também não é muito difícil de fazer essa customização. A importação de conteúdos do NING, né? Porque como muita gente fez comunidades em NING, seria legal importar os conteúdos, né? Já se iniciou, está tudo lá. Ela não faz isso. Porém, ela faz o seguinte, ela é possível que eu importe todos os meus contatos. Então, se eu abrir uma comunidade no NING,
né? Essa comunidade cresceu, tudo mais, tem mais, fica mais fácil. Eu faço uma exportação, né? Tem um padrão NING lá, um padrão aberto, na verdade, de CSV. Eu faço uma exportação e importo por essa comunidade, né? A ferramenta, então, é a Groups. Groups está no endereço, no próximo slide aqui, grou, né, .ps, Groups. E tem uma opção que é a Grouply, que é uma outra ferramenta com as mesmas características dessa anterior, né? A opção pela Groups é porque ela já está mais automatizada em relação a quem está migrando de NING. Então, eu vou pedir para a Denise me ajudar. Está tendo conexão aí, né? Ela vai entrar na ferramenta. Então, além dessa facilidade que ela tem de importar aqueles contatos que eu já tenho na NING, ela é uma ferramenta também customizável. E ela tem duas diferenças, 2 pontos a favor em relação à NING. Primeiro é que eu posso, mesmo no modo gratuito, eu posso ter um endereço, uma URL, que eu estabeleça, mesmo em modo gratuito. Então, eu coloco uma URL específica, né? Na NING você não podia fazer isso em modo gratuito. E ela também inclui dentro da comunidade uma ferramenta de wiki, né? Para quem já usou o wiki, para quem quer fazer, quem já fez o curso com a oficina com o Sérgio Bolliger, o wiki é uma ferramenta de composição de textos, né, colaborativos, né? E ela já tem essa ferramenta dentro dela, dentro da comunidade. Então, para abrir a comunidade, como eu falei, basta ter o e-mail, aí você escolhe o nome que você quer dar na comunidade, ela vai ficar com esse nome, .grow.ps, e como eu disse, depois você pode customizar o domínio. Entrou com e-mail, password e a opção de ser gratuito. Ela tem também todos os outros features que tem nas comunidades em geral. Você pode colocar vídeos, fotos, apresentações, PowerPoint. Pode ser uma comunidade fechada ou uma comunidade aberta, né? Posso deixar qualquer um se associar, ou posso deixar só quem for convidado se associar, ou posso deixar que as pessoas peçam um convite para entrar. E eu, como administrador, nego ou aceito esses convites. Aí tem alguns passos para serem seguidos, no sentido da customização da rede, que é o que está fazendo a Denise, né? Então, está colocando qual é o objetivo da rede, os nomes e palavras-chave da rede, e dando uma pequena descrição. Ela está criando uma comunidade em Nova Day, né? Nessa comunidade, essa comunidade, nós depois vamos deletar, tá? Depois, essa comunidade, nós ainda não estamos prontos para assumir novas comunidades. É porque tem isso, né? Você tem que ter gente para fazer a comunidade funcionar e tudo mais. Temos várias formas de se fazer isso aí. Sérgio Borges tem um trabalho bacana sobre moderação de comunidades e tudo, e a gente vai disponibilizar lá na IGOV-SP. Feitas as configurações iniciais, está salvando? Isso. Tá. Então, vamos passar direto para os temas, né? Ela tem alguns templates que você pode colocar, mas você também pode customizar o próprio template que ele coloca. Então, você pode colocar o teu logo, pode colocar o logo que você criou, pode mudar todo o menu e deixá-lo em português, né? O menu de acesso para facilitar a navegação do usuário, né? A navegação do membro da comunidade. Escolheu aí então tem vários templates que está demorando para carregar. Qualquer um, tá bom. Como eu disse que era de 10 a 40 minutos, né? Eu vou torrar todos os meus 10 minutos aqui.
Tem uma coisa interessante no negócio da comunidade, que é o seguinte, duas questões importantes. Primeiro, quem é que cria a comunidade? O cara que cria a comunidade é aquele que tem poderes depois de destruí-la, né, de acabar com ela. Então, se eu for fazer uma comunidade corporativa, né, dentro das secretarias, departamentos, escolha já um e-mail e um personagem chamado moderador, @alguma coisa. Porque senão fica você como... Né, na Nosgov foi isso, era um crime, né, porque eu criei, daí ficou a minha foto lá um tempão. Né? Pior que quando eu comecei a banir membros, alguns eram da Polícia Militar, eu passava na rua e ficava com medo. Né? Falei, chegou a hora de se vingar, né? Não era uma brincadeira só. Né? Mas é interessante fazer do ponto de vista corporativo, né? Um personagem chamado moderador, inclusive, para você poder passar essa condução de moderação para outra pessoa, para outro trabalho. Você tira férias também, enfim, uma série de coisas. E, fora isso, você também pode nomear administradores. Né? Então, alguns membros... Aliás, eu queria aproveitar esse momento que a rede está até nos painéis aqui, e quero agradecer imensamente, quero agradecer com todo o coração aberto ao Hudson, que foi o cara que segurou a Nosgov em todos os momentos, desde o início. Muito obrigado, Hudson. Foi o cara que esteve lá do primeiro momento até agora, ele que, nas nossas falhas, ele que cobria, isso tudo feito sem nunca termos que pedir para ele. Isso aí foi tudo voluntário. Isso que é bacana numa comunidade, é isso. Então, Hudson, acho que eu posso pedir uma salva de palmas para o Hudson, que... Obrigadão mesmo, Hudson. Obrigadão. Ainda bem que a rede está lenta, a gente consegue agradecer todo mundo. Ok, já está feito? Está carregando ainda. Bom, e uma outra dica sobre moderação de comunidade é o seguinte, é a questão da frequência e do objetivo da comunidade. A ferramenta é muito simples mesmo, a dificuldade que a gente está tendo aqui é só de rede, de carga de rede. Mas ela é muito simples, customizável. Se tiver algum problema, a IgovSP, que é a nossa rede de inovação em governo, igovsp.net, vai estar lançando nas próximas semanas um tutorial sobre como construir redes e comunidades. Né? A gente vai falar sobre comunidades virtuais, por que elas existem, para que elas existem, e vai ter um tutorial de como fazer uma. Então, apoio vocês têm para isso, e se tiver alguma dúvida, vocês têm meu e-mail também, pode perguntar. Então, fazer é fácil. Né? O difícil, logicamente, não é só manter, é fazer para quê? É antes de fazer, o que cuidados eu tenho que tomar? Eu vou discutir com o quê? Para quem? Né? Então, se eu tivesse que aqui fazer um relato da nossa experiência em Nosgov, que eu acho que a gente deveria fazer um dia aqui, uma reflexão, um storytelling, lições aprendidas pelas Nosgov, daria para a gente evitar alguns erros. Né? E é por isso que, se vocês forem fazer alguma comunidade, tudo mais, quiserem consultar a gente para saber como é que foi, é só ligar para a gente e a gente vê aí. Essa é uma das ferramentas, então, meu tempo acabou. Muito obrigado, meu nome é Álvaro Gregório, até o próximo Nova Day. Muito obrigado. Bom, senhores, a gente está terminando mais esse Nova Day. Não sei se alguém tem alguma colocação, quiser fazer alguma... Mas eu queria agradecer a presença de todos. Lembrando aos senhores que vocês viram a apresentação do ZUFO. Existe na universidade uma série de instituições, Laboratório de Sistemas Integráveis, você tem outras instituições na universidade, FIA, FIP, FDTE, uma série de instituições que nós, do setor público, podemos usar, nos aproximar, para a gente encurtar aquele vale da morte aí que o Zulfi falou, e utilizar esse conhecimento que está à nossa disposição, que é possível vocês utilizarem. A gente fez alguns trabalhos, alguns projetos com o Zulfi para um poupa-tempo digital, quer dizer, se você tem serviço pela internet, por que eu não posso ter pela televisão digital, que foi lançada no Brasil? A TV Cultura tem esse espaço. Tudo isso é possível, dá para a gente fazer. Utilizem essas instituições, procurem esses contatos para resolver, ajudar vocês, solucionar questões internas que vocês têm nos seus órgãos. Tudo que foi aplicado aqui para a saúde pode ser aplicado para inúmeras outras políticas públicas que nós estamos desenvolvendo. O importante é a gente se aproximar, trabalhar junto com eles, ajudar, eles nos ajudarão a encontrar soluções, e a gente tem um corpo de profissionais aí
absolutamente fantásticos, como é o professor Zufo e toda a sua equipe. Ok? Então, até junho, no nosso próximo Nova Day, e muito obrigado.